E agora a gente vai falar sobre quais informações você precisa extrair do seu cliente. Então assim, a principal, a número 1, qual a primeira pergunta que você deve fazer para ele? Qual é o negócio dele? Qual é a atividade dele? E aí junto com ele vai falar, olha, eu sou comércio, beleza, você é comércio de quê? Comércio tem vários tipos de comércio. Eu sou prestador de serviço, prestador de tipo de serviço. E aí você vai com o seu cliente sentar e identificar qual é o melhor KENAI, ou qual é o KENAI que mais se identifica com o negócio dele. Por quê? Existem algumas situações que até mesmo o seu cliente não vai conseguir informar para você com clareza qual é o negócio dele. E aí existe até alguns KENAI que é meio louco, tipo, não especificado anteriormente, atividade. Então, o que eu falo para você tente colocar o mais específico possível. Então, assim, você vai sentar com o cliente, pega ali quais são as atividades que ele deseja ou que ele solicitou, se for mais de uma, você identifica com o Código Nacional de Atividade, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, com o KENAI, você identifica com esse cliente e fala para ele, olha, essa é a atividade que assim, mais chega próximo ali do que você me falou, uma vez que se você não identificar com clareza ali qual for o KENAI para essa atividade. Se tiver um que ele falar aí, pô, tipo, comércio de gêneros alimentícios, bateu, ok, é assim que vai constar no CNPJ, vai constar no seu contrato social e assim que vai constar também na sua inscrição estadual, beleza? Então, primeira pergunta, qual é o negócio, qual é a atividade do cliente? Fechado? A segunda pergunta, você vai perguntar se ele tem sócio. Poxa, por que eu vou perguntar se ele tem sócio? Porque uma vez que você pergunta se tem sócio, tem algumas particularidades de ter ou não ter sócio. Vamos entender que ele fala para você que ele não tem sócio. Bom, se ele não tem sócio, você vai dar as opções de natureza jurídica. A gente vai para uma próxima situação, natureza jurídica. Bom, uma pessoa que deseja se formalizar, montar um negócio, e ela não tem sócio. Quais são as opções que você vai passar para essa pessoa? Bom, ela pode funcionar como autônomo, profissional liberal, ela pode ser firma individual, ela pode ser um microempreendedor individual, ela pode ser uma sociedade unipessoal limitada, ela pode ser uma sociedade empresária de responsabilidade limitada. Então, você, através dessa pergunta de ser sócio, de ter sócio ou não, você passa para a próxima fase. Então, assim, não tem sócio? Você vai dar as opções para formalização para esse cliente. Então, olha, não tem sócio, então as opções que você tem para formalizar o seu negócio são essas. Aí vamos entender que ele fala que ele tem sócio. Bom, beleza. Você tem sócio, então a gente vai para uma outra situação. Quais são as opções de natureza jurídica para quem deseja formalizar uma sociedade? Então a gente tem a sociedade empresária e a sociedade simples limitada. E aí quais são as diferenças entre elas? E você vai passar isso para o seu cliente. Bom, sociedade simples limitada, vamos dizer, de uma forma de fácil entendimento. Toda vez que duas pessoas que têm uma função, uma atividade, um negócio, que elas poderiam funcionar de forma como um profissional liberal, e elas desejam formalizar uma sociedade, vou citar um exemplo. 2 dentistas se unem para formalizar uma sociedade e legalizar o seu consultório. E eles estão ali todo dia, fazendo obturações, extraindo dentes, enfim, fazendo todo o processo ali da saúde bucal. Então, 2 profissionais com a mesma função, eles poderiam estar atuando como profissional liberal, mas eles decidem se juntar, se unir e fazer ali uma sociedade. Isso significa que eles estão fazendo uma sociedade simples. Eles estão botando a mão na massa, eles estão ali fazendo o processo da saúde bucal do seu cliente. E o que diferencia da sociedade empresária? Bom, a sociedade empresária é o seguinte, não necessariamente eu preciso ser dentista para poder me formalizar como abrir um consultório odontológico. Vejamos, eu posso ser contador e ter um consultório odontológico. Então eu sou um investidor financeiro, eu vou lá e contrato um dentista, um responsável técnico e legalizo um consultório. Isso é uma sociedade empresária. Eu me uni a um dentista, um profissional, e eu não sou, e eu sou apenas empresário, tá? Eu não vou lá, eu não vou botar a mão na boca de um paciente, não vou cuidar de nada da saúde dele, eu sou apenas um empresário. A diferença de um outro é que você tem a possibilidade de expandir o seu negócio. Uma vez que você trabalha como sociedade simples, você não consegue, como sociedade simples, ter ampliar muito o seu negócio. Por quê? Você fica
como é você mesmo que tem que fazer, exercer a mão no botar a mão na massa e fazer o serviço, você fica meio que limitado e essa situação você vai passar para o seu cliente. Na sociedade empresária, ele pode tanto botar a mão na massa ali, fazer o processo da saúde bucal e ajudar o cliente, como também ele pode abrir outras filiais e aí ele contrata nas filiais, o que ele faz? Ele contrata outros dentistas, ele contrata outros profissionais da área da saúde bucal e coloca para trabalhar lá. Então essas são a forma de fácil, para que fica fácil para vocês entenderem o que é sociedade empresária, o que é sociedade simples e essas opções que você vai dar para o seu cliente uma vez que ele informa para você que ele tem sócio, beleza? Qual é a outra parada? A razão social, beleza. Uma vez que ele é firma individual, bom, firma individual, a gente precisa identificar qual é a forma de atuação que ele vai ter, tá bom? Vamos entender que é um barbeiro e ele se formaliza como microempreendedor individual. Então, qual é a opção de nome para ele, de razão social? Não tem. O nome como um microempreendedor individual vai vir seguir o nome dele, seguido do CPF dele, obrigatoriamente. Você não tem essa opção. Você só vai ter a opção de colocar um nome de fantasia. E aí você fala para o seu cliente, olha, você tem ali uma razão social, que tem que ser o seu nome, mas você pode colocar ali também um nome de fantasia. Isso para o MEI, para o microempreendedor individual. Aí vamos entender que ele ainda é pessoa sozinho, não tem sócio. Ele deseja se formalizar como firma individual. Bom, com firma individual, a razão social, ou seja, a denominação social da empresa, o nome da empresa, ela também tem que ser o seu nome. Não necessariamente vai vir o CPF depois. E também não necessariamente você vai escrever o seu nome por extenso. Você pode abreviar os dois primeiros nomes e ali o último nome você vai deixar ele completo, né? E após esse último nome você coloca o seu segmento. Então vamos entender. Por exemplo, o meu nome é Wellington César Ribeiro. Vamos entender que eu desejo fazer uma empresa de comércio de alimentos, tá bom? Como firma individual. Então eu poderia abreviar o W, o C e deixar Ribeiro Alimentos, comércio de gêneros alimentícios ou comércio. Então eu botaria lá WC Ribeiro Comércio. Assim seria a razão social para a firma individual. Deixa eu ver outra situação. Eu posso colocar ou posso botar meu nome todo, Wellington César Ribeiro Comércio, se fosse prestador de serviço, WC Ribeiro Prestador de Serviço, serviços de... Então, você precisa ter essa situação de firma individual. Agora, se for uma sociedade unipessoal, uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, embora seja uma única pessoa, você pode dar um nome. Você pode ter uma razão social, como uma empresa limitada, por exemplo, você bota lá, vamos citar aqui um exemplo aqui de razão social, Via Varejo. Então, a Via Varejo, no caso, é uma SA, mas... vamos entender que se fosse exemplo aqui, tá? Via Varejo fosse uma limitada, é um exemplo, tá? Embora a gente saibamos que não seja. Via Varejo Comércio Limitada. E qual é o nome de fantasia? Casas Bahia. Então assim, você pode dar um nome para unipessoal, para sociedade, para EIRELI, e no final você vai botar lá a nomenclatura de sociedade unipessoal, de sociedade individual de responsabilidade empresária, de responsabilidade limitada. Isso é para a situação de uma pessoa só. E você identifica essa situação. Agora vejamos se ele é uma limitada. Aí você pode colocar o nome, a razão social, conforme for, dá a opção para todas elas. Tem a opção de botar a razão e denominação e também acrescentar o nome de fantasia. Então ali no final da limitada você vai acrescentar o limitado. Vai definir com o cliente a cláusula de administração e gerência, no caso de sociedade. Então, uma vez que você faz uma sociedade com outra pessoa, você está legalizando uma sociedade, tem a cláusula de administração e gerência. E nessa cláusula de administração e gerência, tem algumas especificidades que você precisa colocar. Veja bem, se você não deixar claro para quem recebe esse contrato social dessa empresa que você formalizou, e aí você vai fazer isso junto com o seu cliente, olha, como que vocês desejam que conste nessa cláusula, o seu cliente fica obrigado, por exemplo, ele vai precisar fazer um certificado digital. Dependendo do que você colocar ali, vai ser preciso estar ambos ou apenas um sócio para fazer o certificado digital. Se ele precisa resolver alguma coisa no banco, dependendo do que você colocar ali, vai estar ali um ou os dois, ou quantidade de sócios. Então assim, você precisa identificar para o seu cliente qual é a situação. Olha, vamos falar, tem uma empresa que tem 5 sócios.
E vocês desejam que, quando for resolver alguma situação referente à empresa, todos estejam presentes? Ou vocês desejam nomear uma pessoa para ser o administrador e essa pessoa resolver as pendências da empresa? Tipo, certificado digital e essas coisas. Aí, beleza, eles definiram isso. Beleza, identificou ali o certificado digital, as situações em banco, vai ficar uma pessoa. Essa pessoa, ela deve ser a responsável na Receita Federal. Por que isso? A Receita Federal, quando você vai pedir, vai solicitar ali a inscrição no CNPJ, você tem um quadro de sócios e administradores, você vai colocar lá todos os sócios e administradores da empresa. Só que tem um campo de responsável. Então, assim, apenas, mesmo que tenha, pode ter a quantidade de sócio que for, mesmo que tenha vários sócios, você apenas vai selecionar um desses sócios para ser o responsável na Receita Federal. Então você vai identificar com o seu cliente, olha, eu preciso entre vocês aí definir qual vai ser o responsável perante a empresa na Receita Federal. Outra situação, valor do capital inicial. Vocês precisam definir qual é o valor do capital inicial. Então assim, qual é o capital inicial? O capital inicial é o valor que o cliente aplicou para iniciar o negócio dele. Então você precisa explicar para o cliente como que ele deseja formalizar esse capital. Às vezes é com patrimônio, às vezes é com capital em espécies, enfim. Ele vai especificar como que foi feito chegou ao valor do capital, e esse valor deve ser especificado no contrato social.